Que a independência do Brasil foi marcante, muita gente já sabe, mas é importante lembrar que não se tratou de um único acontecimento isolado. Foi, na verdade, um processo que se desenrolou ao longo do tempo. A grande questão é: o que levou o Brasil a deixar de ser uma colônia e se transformar em um império? E será que o país alcançou, de fato, a independência? Para compreender esse cenário, é essencial perceber que o movimento não surgiu de repente. A independência foi resultado de uma série de acontecimentos internos e também de mudanças que ocorriam em várias partes do mundo. Não se resumiu a um grito às margens do rio Ipiranga. Naquele período, ideias iluministas circulavam com força em diferentes países, defendendo progresso e transformações sociais. Ao redor do Brasil, várias nações da América Espanhola e Inglesa já estavam conquistando suas independências. E aqui dentro cresciam conflitos e movimentos em favor da liberdade, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Nesse ambiente de insatisfação, de novos pensamentos e de busca pelo fim das imposições coloniais, ocorreu a vinda da família real para o Brasil. Essa decisão não foi tomada ao acaso. O príncipe D. João VI buscava escapar do avanço de Napoleão Bonaparte, que conquistava territórios por toda a Europa. Napoleão havia decretado o bloqueio continental, exigindo que os países europeus fechassem seus portos para a Inglaterra. Portugal se recusou a obedecer, o que provocou a ira de Napoleão e levou à invasão do território português. Para não perder o trono, Dom João se antecipou e transferiu a sede da monarquia para o Brasil, contando com apoio inglês. A mudança trouxe mais de 15.000 pessoas para cá, incluindo a corte e toda a estrutura que sustentava a monarquia. Eles chegaram primeiro em Salvador, em janeiro de 1808, e seguiram para o Rio de Janeiro em março do mesmo ano, onde se instalaram. Essa presença alterou a vida da cidade e acelerou o processo de independência. A Inglaterra, inimiga de Napoleão, garantiu segurança à viagem da família real. Em troca, Dom João autorizou a abertura dos portos em 1808, permitindo que outros países pudessem negociar diretamente com o Brasil. Isso acabou com o Pacto Colonial, que obrigava a colônia a comercializar apenas com a metrópole. Essa abertura despertou entre a elite agrária brasileira o desejo de se ver livre da submissão aos comerciantes portugueses. A possibilidade de novos negócios e maiores lucros fez crescer ainda mais o desejo de independência. Com o fim das guerras napoleônicas, em 1815, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso significava que o país não era mais visto como um território explorado, mas sim como parte integrante do reino português. Mesmo com a prisão de Napoleão, a família real não voltou de imediato para Portugal. Preferiram permanecer no Brasil, aproveitando os privilégios conquistados. No entanto, essa situação gerou insatisfação em Portugal, que em 1820 vivia a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses não aceitavam que o centro da monarquia tivesse se deslocado para o Brasil. Desde a chegada da corte, a antiga colônia ganhara mais autonomia e deixara de gerar os mesmos lucros de antes. Por isso, em 1821, Dom João VI e parte da corte acabaram retornando a Portugal, pressionados pelas circunstâncias. O filho mais velho de Dom João VI, Dom Pedro, tinha apenas 23 anos quando permaneceu no Brasil como príncipe regente. As cortes de Lisboa passaram a tomar várias medidas para reduzir seu poder e tentar acabar com a autonomia conquistada pelo território. Enquanto isso, Dom Pedro se aproximava da elite agrária, um grupo que desejava se libertar de Portugal, e passou a compartilhar de seus interesses. A pressão para que o príncipe retornasse a Lisboa era constante, mas ao mesmo tempo cresciam movimentos pedindo sua permanência no Brasil.
No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma petição assinada por cerca de 8.000 pessoas, pedindo que ele não abandonasse o país. Foi nesse momento que declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." O episódio ficou conhecido como o Dia do Fico e representou um passo decisivo rumo à independência. Apesar disso, nem todos estavam satisfeitos com o governo do príncipe. A crise política ganhou força e vários ministros portugueses pediram demissão. Dom Pedro formou um novo ministério sob a liderança de José Bonifácio. Em maio de 1822, estabeleceu que qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser aceita após sua aprovação. A medida gerou tensão imediata e resultou em confrontos, como a luta entre tropas brasileiras e portuguesas na Bahia. As cortes portuguesas reagiram de forma dura, declararam ilegítima a Assembleia Constituinte do Brasil, consideraram ilegal o governo de Dom Pedro e exigiram seu retorno imediato a Lisboa. Para fortalecer sua posição, o príncipe partiu para a província de São Paulo em busca de apoio dos líderes locais. Nesse período, deixou sua esposa, a princesa Dona Leopoldina, como regente. Foi durante essa viagem que ocorreu o momento mais lembrado da independência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias vindas de Lisboa. Entre os decretos, um reduzia seu papel a simples governador subordinado às cortes portuguesas. Revoltado, decidiu romper definitivamente com Portugal. Ordenou que os presentes retirassem das roupas as insígnias portuguesas e proclamou: "Independência ou morte." Sabemos que a cena não aconteceu de maneira tão grandiosa quanto foi retratada na famosa pintura, mas ainda assim, o dia 7 de setembro ficou marcado como um dos grandes momentos da história brasileira. É a data que celebramos como o Dia da Independência. Pouco tempo depois, em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. Sua coroação ocorreu oficialmente em 1º de dezembro do mesmo ano, consolidando a independência política. Ainda assim, é importante reconhecer que, embora a independência tenha sido fundamental para a formação do Brasil como nação, ela não trouxe mudanças profundas nas estruturas sociais. Muitas práticas coloniais permaneceram, mostrando que o processo de transformação estava apenas começando. Diferente de muitos países da América, a independência brasileira teve uma característica bem peculiar. Ela não foi proclamada por um líder local, mas sim por alguém ligado ao país colonizador. Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, foi quem declarou o rompimento, e mesmo após a separação política, o Brasil permaneceu como uma monarquia comandada por ele, que era português de nascimento. Vale destacar também que, apesar do rompimento com a metrópole, a nova nação manteve a exclusão de diversos grupos. Populações como os negros escravizados e os povos indígenas continuaram afastados das decisões políticas e privados de direitos básicos, revelando que a independência trouxe mudanças limitadas na vida de grande parte da sociedade. Além disso, a declaração de independência não foi aceita de imediato em todo o território. Diversas regiões resistiram, o que resultou em confrontos armados. Para enfrentar essas guerras internas, Dom Pedro I precisou contratar soldados estrangeiros e recorrer a empréstimos junto à Inglaterra, mostrando o peso e a complexidade desse processo. O reconhecimento oficial de Portugal só aconteceu alguns anos depois. Foi em 1825 que, por meio do Tratado de Paz e Aliança, a antiga metrópole aceitou a independência do Brasil, consolidando de vez a separação.
Com isso, percebemos que a independência não foi um único ato isolado, mas sim o resultado de vários acontecimentos encadeados. Movimentos internos em busca de liberdade, a chegada da família real com toda a corte portuguesa, o término do pacto colonial e o retorno sem sucesso da realeza para Portugal contribuíram para que, no 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamasse a independência e assumisse o papel de monarca do novo Império Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui. E fique de olho, porque em breve teremos mais vídeos incríveis para você.